Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação. Mas saudareis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É só essa partezinha, mas eu vou ler mais uma vez, só porque tem várias versões, e eu quis que a gente lesse juntas, para não gostei, mas para ser um ato profético. Amém, Jesus. Por que eu estou falando, estou lendo Malaquias e eu estou falando sobre a mulher do fluxo de sangue? Então, aqui diz sobre o dia que o Senhor vai retornar. E no dia que ele vai retornar, até esse dia chegar, ele deixou uma ordem, um lembrete, digamos assim. E que lembrete foi esse? Que até que esse dia chegasse, os homens, os sacerdotes dos lados, cada um do seu lar, né, deveriam usar em suas túnicas ou capas, né, cada Bíblia fala de forma diferente, que lá nas orlas, que a orla, né, que a mulher toca lá no fluxo de sangue, é a orla das vestes, é a pontinha das vestes. Essa orla ela tinha que ter nas suas extremidades cordas azuis, que representam o céu, para que os homens, a todo tempo, os homens, né, judeus, sacerdotes do seu lar, lembrassem não só dos mandamentos do Senhor, mas também da fidelidade na palavra de Deus, entendeu? E aí eu estava estudando sobre a mulher do fluxo de sangue, e nisso eu me peguei. Por que ela não tocou na roupa? Por que ela foi para a orla? Né? Porque deixa bem claro que ela sangrou por 12 anos, e quando ela soube que Jesus estava passando por ali, ela falou: eu só preciso tocar nas vestes dele. Por que ela diz isso? Porque aqui em 4:2 diz que quando Jesus voltar, no caso o Messias, quando ele viesse, ele viria de forma que até as suas vestes trariam cura. Por que aqui está dizendo asas? Porque foi a tradução, mas no seu original é canaf. E um dos significados da palavra canaf é orla. Então, assim, meu coração se encheu de graça, porque, assim, ela não estava tocando ali apenas por tocar. Porque uma mulher que sangra com 12 anos, meu irmão, no mínimo, era uma obrigação. Porque, sinceramente, eu menstruei 9 meses e eu tive anemia muito forte. A minha anemia entrou quase que a anemia fosforme. Então, imagina 12 anos, né? Graças a Deus é um milagre, querendo ou não, viver em sangramento contínuo por 12 anos não é pouco. Ela viveu 12 anos para esperar o encontro dela com Deus, com o Messias. Por quê? Porque ela também era um dos sinais que no Antigo Testamento é falado. Porque eles vêm se confirmando, né? Deus ele veio e a palavra dele foi cumprida a todo tempo. Em vários momentos da Bíblia é falado que ele ia vir e que iam ter sinais. E ela foi um desses sinais. Ela não tocou no corpo dele. Ela, por ser uma mulher, eu creio, né, gente? Ser uma mulher de oração, uma mulher que estudava a palavra do Senhor, ela viu em Jesus o Messias. E ela vendo em Jesus o Messias, ela lembrou de Malaquias. Aí ela foi lá e só tocou na. Ela era impura, gente. Tudo que uma mulher que está naquela época, que estava em menstruação tocava, ficava tudo junto com ela. Mas Deus é um Deus de cura. Amém, Jesus. E aqui em Malaquias está dizendo que ele viria e que até as suas vestes trariam a cura. Então ela passou 2 vezes. Ela foi lá que eu vestes e foi o suficiente. Ela não tocou em qualquer lugar. Ela tocou na sua canapa. Ela tocou onde ela sabia que tinha ali uma herança. E ela se cumpriu. No mesmo momento que ela tocou, ela foi renovada, foi revigorada. Isso é maravilhoso. Porque Deus, como a irmã disse, é Deus de detalhe.
quando eu estava estudando sobre isso, eu percebi, a gente olha muito para o milagre da cura, mas o milagre de viver 12 anos com sangramento é enorme. É você viver dia após dia no milagre, no meio do caos, no meio do caos. Mas é milagre. Eu 9 meses e eu quase desfaleci. Também não estava não estava na bênção, né? Ainda não conhecia o Senhor como Senhor que mudou a minha vida. Mas eu quase fiquei internada por 9 meses. Ela viveu 12 anos. O meu tempo, de pureza, ele é desregular e às vezes acontece para ficar 1, 2, 3 meses nesse tempo. Algumas aqui têm um período mais longo, outros mais curtos, mas todos aqui sofrem com esse período. Então imagina, 12 anos você vivendo, que esta doutora ela não era uma mulher, com todo respeito, pelo que é dito, que ela gastou todas as suas posses, ela não era uma mulher de poucas posses, porque para você conseguir viver por 12 anos com um sangramento, sendo impura, ela não era uma mulher de pouca posse. E olha que ela não era uma mulher casada. Nos meus estudos, eu descobri que mesmo uma mulher impura, quando casada, ela tinha um marido para cuidar dela. Não estritamente nesse momento, mas para levar a médica, para chamar o médico, enfim. E aqui é dito que ela gastou todas as suas posses, ou seja, ela não tinha nem ainda casado. E ali ela foi renovada devido àquele. Claro, ela teve um milagre de 12 anos, já um milagre, digamos assim, de extensão de vida. E aí, depois desse grande sofrimento, mas um tempo de gratidão, ela ficou 12 anos ali esperando a promessa de Malaquias se cumprir. A promessa que foi informada por Malaquias. E aí, quando finalmente isso se cumpre, como o pastor disse, atrás, é renovada a identidade dela, é transformada a vida, mas também é sacramentado que o Senhor é o Messias. E eu acho muito legal que em determinado momento Deus sente e Deus é objetivo. Alguém tocou e de mim saiu virtude. Ela é virtuosa ao ponto de tocar na autoridade de Cristo. Amém, Jesus. Receber, e até aquele momento ali, as pessoas elas recebiam de Deus através do toque de Deus, através do toque de Jesus. Jesus tocava e era curado. Ali não, e ele estava sempre em meio a multidões. Então, se tocasse nele, até aquele momento ali, se tocasse nele, ninguém recebia cura. Tanto que os discípulos dizem, pô, Jesus, com todo respeito, gente, mas, pô, Jesus, todo mundo te tocou, como assim? Mas não, a partir daquele momento ali, porque ela foi com um toque de sabedoria, ela foi com um toque de mulher de oração. Eu creio que 12 anos era muito oração na vida dela, Então, com estudo, porque assim, Deus tem tocado muito no meu coração referente a isso. Eu não sou uma mulher que estuda muito a palavra de Deus. Não pelo menos como eu gostaria, eu acho que eu teria que procurar ler e entender todo dia. E nem todo dia eu entendo, mesmo assim eu não procuro entender aquilo que eu estou lendo. Então eu acredito que ela tinha uma vida espiritual muito pertinho de Deus, porque senão ela não ia conseguir. Sem Deus a gente não consegue, entendeu? E aí isso tudo aconteceu e ela foi verdadeira com Jesus. Deus pergunta, Deus sabe quem é. Deus sabe que tocou nele. Deus é Deus. E aí Deus pergunta e ela se posiciona. Senhor, eu te toquei. E aí Deus vira e fala para ela. Deus consagra ela ali. Agora você é minha filha. Filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Deus não fala, você está curado. Deus não fala, você está liberta. Naquele momento, o nome dela foi terrível. É o que eu creio. Ali Deus não é Deus de talvez, Deus não é Deus de será que foi? Não. Deus usou aquela palavra porque ele estava sacramentando. Ali ela deixou de ser criatura e voltou a ser filha dele. Para honra e glória do Senhor.
Porque aí eu me lembrei que lá em Eva e Adão, a gente é separado, se torna criatura. E aí, quando Jesus vem, a gente volta a ter essa opção de filhos do Senhor, de filhos de Deus, por adoção, né? Mas aquela ali foi a primeira que ele chamou de filho. Todos nós ganhamos com, né, a crucificação e ressurreição de Deus. Ela não. Ela teve o privilégio de, antes mesmo de finalizar o tempo do Senhor, ser consagrada filha dele. Isso a gente nunca viu o coração. Amém, Jesus. E assim, isso que eu tinha para dividir com vocês. E para que vocês pensem sobre isso. Será que a gente está estudando as palavras? Ou assim, né, como eu conheci com Deus? A gente está lendo, às vezes a gente não entende. E por falta de tempo a gente não vai procurar. E hoje não tem como, né? Tem tudo, tem ChatGPT, tem um monte de coisa pra gente ir no Google. Será que a gente só está lendo sem procurar entender o que Deus está falando com a gente? E aí a gente tem que se remeter. Deus é Deus de detalhes. Até como eu nunca pensei, Senhor, ela tocou na orla, a pontinha, a franjinha. Olha, a franjinha da roupa tinha que ter uma de cada lado. Ela tocou só na franjinha, só na pontinha. E naquele momento ali, ela mudou todo o ministério do Senhor. Porque a partir dela, qualquer um que tocasse no Senhor com fé, até aquele momento ele estava sempre em multidão e a cura só vinha por, vamos colocar assim, por intercessão de mãos, né? Imposição de mãos. Ele tocava, ele colocava a mão. Como ela se posicionou e ela tocou no Senhor, tudo se restaurou. Novos caminhos para Deus foram abertos. É isso que eu vejo. E eu espero que essa breve palavra tenha atingido o coração de vocês. Amém, Jesus. Deus abençoe.